você vai ouvir agora foi gravada na Igreja Rio de Avivamento, com o seguinte tema: pior cego é aquele que enxerga. Ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 20. Aleluia, glória a Deus. És santo, Senhor. Versículo 19. Quantos estavam no culto aqui ontem à noite? Levanta a mão. Você vai ver algo tremendo que o Senhor prepara para nós. Amém? Todos acharam? Amém? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e a põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Amém? Perguntei aos amados aqui quantos estavam no culto ontem. Vi que a maioria estava aqui no culto. Vocês conseguem se lembrar qual foi a mensagem que o missionário pregou ontem? Isso. O missionário pregou até o versículo 18. E o Senhor me deu a mensagem no versículo 19. O que é mais interessante, que eu não sabia o que ele a pregação dele, e ele não sabia a minha até um dia da semana, quando eu olhei um esboço e eu vi ele lendo João 20. Eu falei: mas qual é o versículo? Aí ele falou: mas por quê? Não, me responde qual é o versículo. Aí ele falou: do tal até o versículo 18. Aí eu falei: até o 18? Falei: glória a Deus, já entendi. Olha a unidade, queridos. Que é a unidade no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Isso nos leva a entender que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força. Ele é uma pessoa e ele fala. E quando damos ouvido, a igreja é um corpo e há unidade. Ele pregou até o versículo 18. Hoje é o domingo e eu começo a pregar o versículo 19. E foi falado muitas coisas aqui no decorrer da mensagem do obreiro, o salmo, o testemunho do irmão, que vocês vão ver como o Espírito Santo vai encaixando as coisas para nós, para que a gente possa andar pelo Espírito. Amém? Então olha só, quando nós olhamos ali no versículo 19, algumas palavras começam a nos saltar os olhos, para que a gente vá entendendo o que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Então eu gostaria que vocês observassem ali, logo o início do versículo diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Se você olhar a Bíblia toda, e você for nos originais, não existe
Que dia é esse? Para nós, hoje o primeiro dia da semana é quando? Domingo. Mas como que nós sabemos isso, se não está escrito na palavra de Deus? A palavra domingo, ela vem do latim, que significa dies dominicus, e ela significa literalmente o primeiro dia da semana. Por isso que veio a transliteração para o português, e para nós é domingo. Então domingo é o primeiro dia da semana. Isso já é um fato. Mas o que é mais interessante é que na gramática, na língua portuguesa, os infantes vão entender isso que eu estou falando, vocês estão estudando bem essa parte agora. Existe uma parte da gramática que se chama etimologia. O que é a etimologia, missionária? A etimologia, ela é um estudo dentro da gramática que nos leva a entender a origem dos nomes, do significado das palavras. E para nós cristãos que temos a palavra de Deus, é muito importante a gente se atentar à etimologia. Ela nos abre algumas revelações que estão nas entrelinhas da palavra, que não é coisa da nossa cabeça, mas está ali propositalmente para a gente estar garimpando pela palavra de Deus. E quando eu estava estudando algumas palavras, e essa especificamente sobre o primeiro dia da semana, eu até li sobre um exemplo. Quantos aqui já ouviram falar do soldado Malco, que o apóstolo Pedro cortou a orelha dele? Alguém já ouviu? Você sabe me dizer por que o nome do soldado é Malco? Está na Bíblia que é Malco. Mas preste atenção comigo agora e pense a cena. Jesus foi preso. Vieram ali os soldados e iam prender Jesus. O apóstolo Pedro estava ao lado. Todo mundo estava aflito, o mestre ia ser preso. Jesus tinha acabado de vir do momento de profunda agonia. Você acha que o apóstolo João, que escreveu aqui, perguntou assim: ei, soldado, que a sua orelha foi cortada, como é o seu nome? Que eu preciso lá na frente escrever sobre isso. Será que alguém teve uma frieza para perguntar o nome do soldado? Como é então que o apóstolo João sabia que o nome desse soldado era Malco? Olha como a etimologia nos ajuda. A palavra Malco vem de moucos. A palavra moucos já existia antes do soldado. E a palavra moucos significa aquele que ouve pouco ou muito mal, ou surdo. Então, olha que coisa mais interessante. O apóstolo João pensou: pronto, moucos. Moucos, vou colocar lá, soldado moucos. Todos que conhecem um pouco do grego vão entender que ele ficou surdo, porque foi cortada a orelha dele. E o apóstolo Pedro, quando cortou a orelha ali, não imaginava que lá na frente, quando o apóstolo João colocasse, ele poderia até dar um nome, devido àquela situação. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque as palavras nos levam a entender coisas preciosas na palavra de Deus. Nunca despreze um versículo da palavra. Uma pequena palavra na Bíblia, um que, uma vírgula, tem muito a dizer para nós. E o primeiro dia da semana, pela etimologia, o que nós entendemos? Que alguns povos pagãos pegaram o primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, e através desse primeiro dia da semana não honraram a Deus, não glorificaram a Deus. Se você olhar em inglês, significa Sunday. Sunday é dia do sol. Em alemão é Sonntag, dia do sol. Sabe por que veio isso, queridos? Por causa do Deus Sol, que é o Deus Ra, que era o mesmo Deus que era venerado lá, o Faraó. Faraó é o Ra, Faraó é o Deus. Era o que o povo aclamava naquele tempo. E um povo que era para ser cristão, o povo americano e o povo da Inglaterra, diz que é Sunday. É o dia do sol, o primeiro dia da semana. Mas glória a Deus que em contrapartida, em francês é dimanche, que é o primeiro dia da semana, é o primeiro. Em português também, domingo, primeiro. Mas em russo, queridos, eu gostaria que isso fosse para nós. Eu gostaria que houvesse um político, alguém, um líder, que fosse capaz de fazer essa lei para trocar o nome. Olha que interessante, em russo eles trocaram do dia do sol, que também era o deles, para Dien Voskresei, que significa dia da ressurreição. Olha que tremendo.
dia da ressurreição. E sabe o que continua? A segunda-feira não é segunda-feira, é Ponde Eunique, o dia após a ressurreição. A terça-feira é Voftornik, o segundo dia após a ressurreição. A quarta-feira é Isreda, o terceiro dia após a ressurreição. E assim por diante. Olha que coisa tremenda. É impossível que alguém que seja ateu não tenha que dizer: que dia que você vai lá na minha casa? Eu vou naquele dia que é o dia após a ressurreição. A ressurreição de quem? De Jesus Cristo. Eu sou ateu, mas eu tenho que confessar que Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. A minha oração, amados, é que se levantasse um político no Brasil para mudar, que isso deveria ser nosso também, porque o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, merecia essa lei. Amém? Vocês concordam comigo? Então, queridos, nesse dia, que era o dia da ressurreição, estavam ali os discípulos a portas cerradas, portas fechadas. E aí na sua Bíblia, como na minha, diz que eles estavam com medo dos judeus. Por isso que eles estavam reunidos em portas fechadas. Mas o que é mais tremendo, queridos, é que aqui, com esses homens que o Senhor escolheu, começou a igreja, que se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje, nós somos essa igreja que vai, amém? Nós somos a continuação desses que começaram. E hoje nós vemos discípulos e missionários que também nas nações perseguidas estão reunidos em lugares a portas fechadas, no nome de Jesus, com medo, sim. Eles têm medo, porque ninguém pode dizer: eu não tenho medo de sofrer açoites, mas estão lá pregando e louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Assim como fizeram esses homens, a portas fechadas, mas não pararam de adorar. Continuando, amados, nós percebemos o que? No versículo 20, que o Senhor Jesus já tinha entrado pelas portas, Ele ultrapassou o limite das portas. Ali nós já vemos o que? Que o Senhor mostrou sua natureza revelada, divina, porque nenhum homem natural pode atravessar uma porta. É impossível isso acontecer. Portas cerradas, a Bíblia é bem clara em dizer que as portas estavam cerradas, totalmente fechadas. É impossível que um homem tenha essa façanha, mas Jesus fez. E aí algum de uma outra seita aí, que vocês sabem, poderia dizer assim: mas ele era espírito, e o espírito atravessa a parede, transcende a parede. Sabe o que Jesus fez, queridos? Ele disse: a paz esteja convosco, que era uma saudação que eles conheciam, sabiam que só Jesus tinha essa saudação. E na continuação, Jesus os mostra suas mãos ali com as marcas, e mostra o lado. O que ele está mostrando? Eu ressuscitei mesmo, eu não sou um fantasma, eu não sou um vento, eu não sou só um espírito. Está aqui as chagas, está aqui as marcas, eu estou vivo, vocês podem tocar em mim. Quem é que com essas marcas aqui, quem é que com esse corpo consegue ultrapassar uma porta? Não há como uma pessoa ler isso aqui, amados, e não dizer que realmente Jesus ressuscitou e em carne estava ali. Não era um vento, não era um fantasma, era o Senhor. E os discípulos reconhecem: é o mestre que está aqui, é o mestre, ele não estava morto, ele ressuscitou, ninguém roubou o corpo dele, eu vi, eu posso tocar. E eles começaram a celebrar. E aí logo após, Jesus fala novamente: amados, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também os envio a vós. Também deu sobre eles o envio. Aqui, o Senhor enviou eles para a obra missionária. O Senhor deu a confirmação: agora é o tempo, está chegado o tempo. E eles se alegraram ainda mais. E o Senhor falou assim: mas para que vocês possam já estar se preparando, eu vou soprar sobre vocês. Assoprou sobre eles o Espírito da verdade. Quando o Senhor fala aí no versículo 22, recebei o Espírito Santo, o Senhor estava soprando sobre eles o Espírito que dá autoridade eclesiástica. Logo em seguida diz: aqueles a quem perdoardes os pecados e serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Algumas pessoas e algumas seitas
tentam colocar isso de uma maneira onde que o homem tem poder para perdoar pecados. Ele não tem poder de perdoar esse pecado de uma maneira que vai apagar. Ele tem um poder declarativo que Jesus deu à igreja, que nós somos o corpo, amém, amados? O corpo tem o quê? Tem boca para falar, tem ouvido para ouvir, tem os olhos para enxergar, e a nossa boca declara aquilo que o Senhor está falando lá. Nós ligamos aqui na terra, é ligado no céu. Se a pessoa está ali, quebrantada, ela veio à frente, ela entendeu a palavra, e ela está arrependida, você vai dizer o que para ela? Você está perdoado, amado. Em nome de Jesus, o Senhor apagou os teus pecados. Mas não é você que está liberando esse perdão. É o Senhor Jesus, você está declarando porque você conhece o Senhor. E era isso que o Senhor deu para eles, esse espírito da verdade, de que quando a pessoa se arrependesse, pudesse dizer, teu pecado está perdoado. E eles receberam. Só que quando nós chegamos no verso 24, amados, que é o centro dessa mensagem, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não estava com eles quando veio Jesus. Tomé, um dos 12, os escolhidos, não estava com eles. E aqui eu começo essa mensagem dessa noite, cujo tema é: o pior cego é o que enxerga. Você vai dizer assim, missionário, esse ditado não é bem assim. O ditado que eu conheço é o pior cego é o que não quer enxergar. Mas aqui, através da vida de Tomé, nós descobrimos que não é assim. O pior cego é o que enxerga, amados. E pela palavra de Deus você vai aprender, como eu também aprendi, que é isso mesmo que o Senhor está mostrando para nós. Será que pode ver, amados, um cego que enxergue? Será que é possível? Pessoa que é cega e enxergar? Que cegueira é essa? Essa mensagem que o Senhor está dando para nós nessa noite. Um cego que enxerga. Olha que coisa, que contraste, paradoxo. Vamos ver que tipo de cegueira é essa que o Senhor está falando. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, 29. Amém? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, se o teu olho está te fazendo pecar, o que o Senhor falou? Arranca ele. Que nós vemos muitas vezes nos leva a pecar. E o Senhor falou que era melhor o quê? Entrar no céu sem olho do que o olho te levar tudo junto para o inferno. Ainda não ficou claro, missionário. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, que até já foi pregado aqui na igreja. O cego Bartimeu. Ele era cego de nascença e ele estava à beira do caminho quando ele ouviu um murmúrio que estava passando Jesus, o Nazareno, naquela cidade. E o cego Bartimeu, cego fisicamente, enxergou o que muitos não tiveram visão para enxergar. Ele enxergou ali o rei, o Messias, aquele que vinha da linhagem de Davi, o filho de Davi. E com alto e bom som ele gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que todos aqueles ali que estavam vendo, amados, a olho nu ali, de frente para eles, não puderam enxergar, aquele um que era cego, fisicamente, enxergou. Eu estou vendo que verdadeiramente esse é aquele que o profeta Isaías falou que viria. Esse é o Emanuel. E ele confessou a Jesus naquele momento. E recebeu a cura e a salvação. Nós aprendemos então, queridos, que a cegueira, essa cegueira que a pessoa pensa que está enxergando, é a cegueira espiritual.
que para o Senhor é a pior que pode haver. Porque vocês concordam comigo que pessoas cegas vão ser salvas, amém? E nem todos vão ser curados, amém? Mas uma pessoa cega espiritualmente pode vir a não estar verdadeiramente salva, pensar que é salva, e aí isso é muito sério, e está enxergando fisicamente. Nós vamos aprender, amados, através desse texto, algumas características que o cego que enxerga tem. E através dessas características, 3 atitudes na vida aqui de Tomé, que era esse cego aqui, que achava que enxergava. Nós vamos ver através da vida dele 3 atitudes que nós não podemos ter para que nós venhamos a ser pessoas que têm boa vista espiritual e não ser cegos achando que enxergamos, amém? A primeira atitude está no verso 24, quando diz ali que o Tomé, que era chamado Dídimo, que significa gêmeo, não estava com eles. Não estava. Eu acho que Tomé pensou que pelo fato do nome dele ser gêmeo, quem sabe o irmão gêmeo dele podia representar ele. Porque eu procurei em alguns significados, porque o nome dele é gêmeo, e não achei um significado cristão para colocar aqui. Aparecem muitas heresias, mas eu até fiquei pensando, Senhor, de certo ele achou que por ele ser gêmeo, quem sabe ele mandava um irmão gêmeo. Amados, a pergunta que fica, que quando eu estava lendo, o Senhor fez essa pergunta para mim: aonde estava Tomé nessa hora? O que é que o Tomé estava fazendo de mais importante na hora que eu apareci para os meus discípulos? O que é que o Tomé tinha de tão importante para fazer que ele perdeu esse momento tremendo, onde eu enviei os outros 11, os 10 no caso, né? Porque não estava aqui Tomé, também não estava Judas, aonde eu os enviei, assoprei o Espírito Santo sobre eles. Aonde é que Tomé estava? Aonde era o lugar mais apropriado para ele estar, sendo que todos sabiam que ele também era discípulo do mestre? Será que ele estava no meio da multidão, se escondendo? Opa, eu nem conheci esse Nazareno. O que será que Tomé estava fazendo, amados? E aí nós vemos a primeira atitude que nós não podemos ter, que é desprezar os ensinamentos do mestre, achar que não é importante estar com os irmãos congregando. O congregar, amados, é indispensável para aquele que não quer ter uma cegueira espiritual. Se você quer ter boa vista, boa visão, visão nítida, clara, congregue. Tomé não deu valor. E o Senhor Jesus alertou eles. Se você abrir a sua Bíblia em João 16:32, você vai ver que o Senhor Jesus falou que ia chegar esse tempo. O Senhor alertou eles. João 16:32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Até aí já está bom. Eis que vem a hora e já é chegada, em que serão dispersos. Vai cada um para a sua casa, fica cada um no seu canto. Não é esse o desejo do Senhor. Logo no capítulo a seguir, o Senhor Jesus estava tão preocupado com a importância da igreja estar unida e congregando como um corpo, que ele na sua oração ao Senhor, ele disse: Pai, eu rogo, não somente por estes aqui, que eu tenho conquistado para o reino, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, o mundo vai crer que o Senhor foi enviado pelo Pai quando eu e você congregamos como corpo. É o que a palavra está dizendo. O mundo vai crer quando a igreja for um só corpo. E um só corpo, você nunca viu alguém dizer assim, ó, aquela mão que está ali fora ali, ó, que acabou de cair, faz parte do meu corpo. Não.
O corpo tem que estar todo bem ajustado, junto. Não tem como eu dizer que o que está lá fora faz parte de mim. É junto, é congregar. Eu glorifiquei a Deus quando ontem o irmão Manuel deu esse testemunho. Eu falei, amado, guarda ele, porque tem tudo a ver com a mensagem que vai ser pregado. Tem tudo a ver, porque doeu no coração dele saber que ele não poderia estar aqui conosco constantemente como ele estava nas férias. E Deus honrou, porque o Senhor queria que nós fôssemos um só corpo. Um só corpo. A ordem de congregar, amados, ela é clara. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, para você ver que você pode dizer, mas isso foi ali naquele momento para os discípulos. Não. Olha o que o autor de Hebreus também fala para nós em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia com letra maiúscula. Vou repetir. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia do Senhor, queridos. A cada dia, a segunda-feira, que para nós não é mais segunda, é após a ressurreição, o outro dia após a ressurreição e o outro dia após a ressurreição, esse dia se aproxima de Jesus voltar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Faça a admoestação, cutuca o teu irmão e diz, amado, por que tu não está indo na igreja? Por que tu não está indo no culto? Como Tomé, o que é mais importante que você não pode estar no culto naquela hora? Porque Deus se manifesta no meio, amados. É no meio da igreja. Na sua palavra ele diz, aonde tiver 2 ou 3, é aqui, amados. Aqui nós estamos em mais que 2 ou 3. É aqui. Não é por causa da parede do templo, mas é porque nós estamos reunidos. Se nós decidíssemos nos reunir na praça, como foi ontem, ele também vai estar ali. Mas se você estiver de fora, você vai estar como Tomé. Tomé perdeu aquele momento tremendo, onde que veio o Senhor ali, os enviou e derramou sobre eles o seu espírito, assoprou, deu autoridade. Tomé perdeu. Os discípulos falaram para ele, mas ele perdeu aquele momento. E você perde quando você não está aqui, amados. É você quem perde. Não podemos, queridos, desprezar os ensinamentos do Mestre. Não podemos congregar em uma ordem clara para nós. A segunda atitude está no verso 25. Do nosso texto ali ainda o texto-chave, João 20, versículo 25. E sabe, queridos, quando eu estava elaborando esse sermão, o Senhor fez eu me recordar de algo. Congregar, amados, é congregar, a palavra congregar vem de estar junto, no mesmo propósito. O congregar é isso, juntos. Congregar não é panelinha, amados. Congregar é corpo santo do Senhor. Não é panelinha. Se você está em panelinha, se arrependa, se conserte e busque o reino do Senhor, porque o reino de Deus não é de exclusão, amém, amados? Ele é um reino de inclusão. Ontem o missionário pregou aqui que uma prostituta anunciou o reino do Senhor. Uma mulher que fora prostituta e se converteu e anunciou. Não há panelinha. Os discípulos não disseram, ei, não, tu não faz parte aqui do nosso clubinho aqui dos 12, tu não pode anunciar. Não, eles não fizeram isso, porque no reino de Deus há inclusão e não exclusão. Verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Misericórdia, né, meus amados? Misericórdia que Tomé fez aqui. Mas infelizmente, isso também acontece hoje. Que é a segunda atitude. Nós não podemos ter. Não ter fé. Foi falado sobre isso aqui hoje. Agir sem fé.
Tomé se esqueceu que aqueles amados que estavam ali falando também conheciam o Mestre. E eles não iam inventar algo simplesmente para comover, porque era um momento onde eles estavam apreensivos. O Senhor Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar, mas eles estavam ainda temerosos. Nós vamos ser presos, o que vai acontecer conosco? E de repente eles vêm com essa revelação e Tomé, não, eu só posso crer se eu ver. Só se eu ver, só se eu tocar, é eu, do meu jeito, eu, puxando sempre para o eu. A pessoa que não tem fé, amados, ela é egoísta. Ela é egoísta, porque ele puxou tudo para ele. Ele não creu que o Senhor poderia estar usando outro para falar para eles. Porque a fé vem pelo ouvir. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o fundamento da fé, a palavra que se diz sobre fé, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Que não se veem. E era o que estava acontecendo aqui. Era um momento de Tomé dizer, eu sou um homem de fé, porque eu não estava aqui com vocês, mas eu creio. Era um momento que ele poderia ter sido marcado na vida dele. E Tomé perdeu essa chance. Nós não podemos perder essa chance, amados, de colocar a nossa fé em ação. Nós hoje somos esse povo que nós não vemos, mas nós cremos. Devemos crer. O Senhor Jesus disse que tudo na nossa vida que nós fizéssemos com fé, nós iríamos receber. Era o momento de Tomé aqui colocar em prática o que o mestre ensinou durante todos aqueles 3 anos que eles estiveram juntos, mas ele não lembrou. Para que nós venhamos a entender um pouquinho mais, Tomé, ele era um cientista. Vocês sabem que os cientistas, eles tendem a ir pelo lado racional. Eles querem sempre colocar um porquê, perguntar um questionamento, mas da onde que veio e agora surgiu os astros e os planetas e tudo foi feito por causa de uma explosão do meteoro. De repente já não é mais o meteoro, aí é cometa, aí já não é mais o cometa, aí é a água que se dividiu e não se sabe como que aconteceu, mas eles têm que achar um porquê. E Tomé não era diferente. Isso na vida dele fez com que ele se tornasse uma pessoa cética, uma pessoa que não consegue acreditar nas coisas. E para um discípulo sem fé, amados, é impossível, porque você vai pregar de alguém que está entre nós, mas não é visível ao olho nu. Ele é visível aos olhos da fé. Mas o pior cego é o que enxerga. Porque Tomé enxergava, mas não conseguiu ver que realmente era verdade. E esse mesmo Tomé, queridos, foi aquele que perguntou: Jesus, como nós poderemos ir ao Pai? Qual é o caminho, Senhor? Fala-nos do caminho. O Senhor, sim, Tomé, em verdade eu te digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ele disse: Tomé, entra por mim, Tomé. É comigo, eu sou a verdade, eu também sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Naquele momento ele, Tomé, esqueceu tudo isso, amados. Essa resposta foi para ele, um versículo que hoje todo cristão conhece. Tomé desprezou. E aqui fica uma palavra para nós, queridos, principalmente para os jovens, adolescentes. Você que pensa em fazer um curso, cuide, queridos, cuide. Se esse curso que você vai fazer, essa profissão que você vai escolher, não vai te afastar de Jesus, pegue tudo isso. Não é para você deixar de estudar. Estude, se aplique, mas use isso a favor do reino e não contra. Porque uma vez que você é de Jesus, você não consegue mais ser do mundo. Você é estragado para ele. E se você tentar lutar contra a maré, você está lutando contra você mesmo, porque você é corpo de Cristo. Pense nas suas escolhas. O versículo 26, queridos, também nos revela algo interessante, que também foi falado aqui, logo no comecinho. Eu glorifiquei a Deus. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E 8 dias depois. 8 dias depois, amados, não dá o primeiro dia da semana. Vocês concordam comigo? Que se nós disséssemos que é 7 dias após, seria o primeiro dia novamente. Mais 8 cai na segunda-feira.
Olha o que o Senhor está ensinando para nós. Como nós falamos aqui no começo. Qual é o dia de cultuar o Senhor? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. É todos os dias, amados. Nós temos dias específicos aqui para congregar, porque é isso que o Senhor deixou para nós, mas você não vai deixar de cultuar na sua casa. E eles aqui na segunda estavam novamente dentro. Novamente. Eles não pensaram assim: ah, Senhor, nós já congregamos ontem, que era domingo, hoje é segunda, eu já fui ontem, hoje eu não vou. Não precisa. Aí Jesus não veio no domingo, veio na segunda. Já pensou se Tomé pensasse isso de novo? Senhor, estou aqui, hoje é o primeiro dia, é hoje, né? O Senhor não veio na segunda. Se Tomé não tivesse ido de novo, Tomé tinha ficado esperando outra vez. Ia perder de novo. Cuidado, querido, cuidado. Ele pode vir na segunda. Aleluia. Amados, o Senhor vem num dia em que a gente não espera. E isso aqui também fala da segunda vinda de Jesus. Cuidado o que você faz quando não tem ninguém olhando. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: tem que cuidar, é para o missionário não descobrir. Tem que cuidar, é para o missionário não saber. Porque se ele saber, ai, ai, ai. Amados, o missionário não é Jesus. O missionário não é Jesus. Porque se ele fosse Jesus, ele já sabia o que você está fazendo. Porque Jesus é onisciente. Você pode esconder do missionário, pode esconder da missionária, pode esconder dos obreiros, mas de Jesus você não pode esconder. Não tem como. Ele está no teu chuveiro, ele está no teu quarto, ele está no teu celular quando você está mexendo, ele está nas suas conversas, ele está o tempo todo com os olhos como chama de fogo e ele vê tudo. Então você não se preocupe se alguém vai descobrir. Jesus já descobriu. Agora você tem que se consertar. Amém? Se você está pensando: será que alguém vai me descobrir? Já descobriu. Estou te dando uma notícia. Já descobriu. Jesus já descobriu. E aí, já caiu a casa. Amém, queridos? Cuidado. Jesus pode voltar na segunda. Versículo 27. Depois, na continuação ainda do 26, os discípulos dentro e com eles Tomé. Agora Tomé estava. Agora caiu a ficha do Tomé. Opa! Depois dessa, tá bom. Vamos ver se é verdade. Se Jesus veio mesmo, ele vai aparecer para mim também. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Queridos, Jesus nunca se esquece dos seus escolhidos. Talvez se fosse eu e você, nós íamos fazer o quê? Ah, Tomé, agora tu vai ver. Tu não acreditou em nós, né? Tu vai ficar de fora. Jesus não vai lembrar de ti, porque tu não estava aqui na hora. Mas Jesus não é assim, amados. Jesus, ele tem misericórdia. E ele deu mais uma chance para Tomé. Deu mais uma chance. Ele falou: tá bom. Tomé deu uma escorregada, mas se ele está lá agora, eu vou aparecer então. Eu vou dar essa oportunidade para ele. E é isso que Jesus está falando para você nessa noite. Ele sempre dá uma oportunidade. Só que você não pode esperar a próxima, querido. A sua oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã nós não temos nas nossas mãos. Nós temos o hoje. O passado já foi. O hoje é agora e o amanhã não tenho. Então a sua oportunidade é hoje. É hoje. Deus está falando com você agora. Alguns teólogos, amados, eles levam uma linha de raciocínio que diz que tenta defender Tomé. Diz que Tomé não creu na palavra dos discípulos porque o Senhor Jesus acautelou eles de falsos profetas, falsos cristos que viriam. Então o apóstolo Tomé ficou ali meio assim porque pensou nessa palavra. Só que se realmente essa palavra fosse verdade, esses teólogos estivessem numa linha correta, por que Jesus logo em seguida diz assim para eles no verso 28? Perdão, amados, no verso 29. Por que me viste, Tomé? Creste, bem-aventurados os que não viram e creram.
Queridos, Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas, todos os nossos pensamentos e intenções. Se Jesus soubesse que realmente a intenção de Tomé era que ele não caísse no engano, por que Jesus ia repreender ele desse jeito? E dizer para ele: olha, Tomé, tu está dizendo aí que eu sou Senhor e Deus porque agora você me viu. Bem-aventurado é aqueles que não viram. O Senhor repreendeu ele. Se realmente aquilo fosse verdade, o Senhor não teria repreendido. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que nós temos que agir pela fé. E esses bem-aventurados, queridos, somos nós. Quando o Senhor fala aqui, ó, bem-aventurados os que não viram e creram, essa palavra é para mim e para você. Porque nós não vimos o Mestre ressurreto ali, logo após aquele momento. Nós cremos no que alguém pregou para nós. Porque a fé veio pelo ouvir. E nós tomamos posse. Nós cremos, nos apropriamos daquilo. Nesse momento que Tomé viu e tocou, o que ele fez? Lá no versículo 28, respondeu Tomé e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé confessou ali o Senhor Jesus como Senhor e Deus. Por que Tomé fez isso, amados? Se Tomé já tinha perguntado lá para Jesus sobre o Pai, sobre o caminho, o Senhor respondeu, ele andou com o Mestre, ele já tinha a intimidade e relacionamento com o Mestre, por que novamente ele disse Senhor meu e Deus meu? Se ele já havia tido aquele relacionamento com o Senhor, por que agora ele confessa novamente? Porque aí vem a terceira atitude que nós não podemos ter, se nós não queremos ser um cego que pensa que está enxergando. Está nesse verso que nós acabamos de ler, verso 28. Jesus está repreendendo logo em seguida, porque ele pensa que Jesus já é seu Senhor e Deus. Tomé achava até aquele momento que Jesus era Senhor da vida dele, mas não era, queridos, porque se realmente Jesus fosse Senhor da vida dele, ele ia crer nas palavras do Mestre, ele não ia ficar com a razão dele, com os conceitos dele, não ia precisar ver, tocar, provar, apalpar. Sabe quando eu e você recebemos a palavra de Deus, nós lemos, nós desfrutamos aqui e nós não verdadeiramente vivemos o que está aqui, nós estamos pensando que temos o Senhor como nosso Senhor, porque quem tem como Senhor anda pela palavra. Mas para Tomé foi pregado a palavra e ele não creu, ainda Jesus não era verdadeiramente o Senhor dele. E aqui, amados, aqui começa um processo na vida de Tomé, aonde verdadeiramente ele se converteu, porque ele entendeu que ele precisava congregar, que ele precisava ser um homem de fé, e ele tinha que confessar o Senhor, mas andar pela sua palavra. Andar pela sua palavra. E nessa noite, queridos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Curar a nossa cegueira espiritual. O Senhor quer curar a tua cegueira espiritual. Talvez você vai dizer assim, mas eu enxergo, eu tenho boa visão espiritual. Será, queridos? Será que algumas perguntas dessa que nós fizemos aqui para Tomé, onde que você estava? O que você estava fazendo? O que você faz no oculto? O que você faz no secreto? Como que você é? Você é um homem de fé? Você anda pela palavra? Você ouve o que os homens de Deus falam para você e você pratica? Você ouve? Tomé não quis ouvir os homens de Deus. Tinha 10 homens de Deus falando ali. E ele não quis prestar atenção. E nessa noite, querido, Deus quer fazer de você um verdadeiro discípulo que enxerga com visão clara, com clareza, sem estar meio fosqueado. Sabe você que usa óculos, quando seu óculos fica tudo embaçado, você tem que pegar um guardanapinho e você assopra, como o obreiro está fazendo ali agora, e passa um guardanapinho para você enxergar com clareza? Pois é essa visão que o Senhor vai te dar nessa noite, para você enxergar o mundo espiritual e andar da maneira que o Senhor deseja. Amém? Nessa hora, coloque-se de pé, querido.